Seja bem-vindo ao nosso projeto De Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé, estamos fazendo essa viagem pela Bíblia Sagrada. Começamos em Gênesis e estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos terminar hoje a exposição e obviamente que é uma visão bem panorâmica, porque nós estamos pegando a história. Hoje nós vamos falar sobre as 3 viagens missionárias de Paulo, né? Talvez teve uma quarta aí que o livro não relata, mas enfim, vamos lá? Aonde começa a primeira viagem missionária? Capítulo 13 e capítulo 14. Então, Paulo, na verdade Barnabé, que chamam ele para ser o pastor da igreja de Antioquia, ele olha isso e fala, poxa, eu vou chamar alguém. E ele lembra do Paulo que se converteu lá atrás, que todo mundo tinha medo desse Paulo, mas que através de Barnabé os apóstolos aceitaram, que começou o seu ministério tentando levar o evangelho, mas as pessoas fecharam a porta porque não acreditavam, a forma com que ele falava, alguma coisa nele despertava a ânsia das pessoas, então ele decidiu voltar e voltou a trabalhar e passa-se aí pelo menos 10 anos. Olha só, já pensou se fosse assim com algumas pessoas? Né? Hoje em dia chega alguém que tem alguma faculdade importante e no domingo seguinte ele já está tomando os púlpitos das nossas igrejas, né? Isso é lamentável. Paulo fica 10 anos aí, simplesmente meio que de lado, mas ao mesmo tempo, com todo o judaísmo que ele tinha, ele começou a entender que o judaísmo, quando chega em Jesus, ganha outras proporções, outras dimensões, há uma nova aliança, como nós já comentamos em vídeos passados. E agora, Barnabé e Saulo. E aqui há um outro movimento, porque antes no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre uma pessoa e essa pessoa ungia alguém rei que recebia o Espírito, né? Então dependia de uma pessoa. No capítulo 13, nós vamos ver que o Espírito que foi derramado sobre todas as pessoas, né? E aí todas as pessoas da fé, certo? Não é todo mundo. Agora esse Espírito está falando através da igreja, né? Esse é o grande ponto, porque desde o início de Atos, Deus agora decidiu caminhar com a história da fé com a igreja, não mais com um povo exclusivo de Israel, mas com a igreja. E a igreja agora é o grande portador dessa fé. Então, a igreja ouve o Espírito, concorda que o Espírito está chamando Barnabé e Paulo para uma viagem missionária e com isso, em sinal de aprovação, estendem as suas mãos e oram sobre a vida dos apóstolos. Agora Barnabé e Saulo vão para a viagem, para a primeira viagem missionária. Então, e é importante essa primeira, por quê? Porque ele sai de Antioquia, vai para a Antioquia da Síria, vai para a ilha de Chipre, lá passa por Salaminas e Pafos, sobe para Perge da Panfilha. Em Perge da Panfilha, João Marcos, desiste, porque saiu Barnabé e Paulo, e Barnabé carrega também seu primo, João Marcos, que nesse momento em Perge da Panfilha volta para Jerusalém e eles continuam a viagem. Então Barnabé e Paulo continuam de Perge da Panfilha para Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, volta Derbe, Icônio, Listra, Antioquia da Psídia, Perge da Panfilha e aí não vai mais para Chipre, para a ilha de Chipre, ele volta direto para Antioquia da Síria. Então, essa é a primeira viagem missionária, onde João Marcos abandona os apóstolos. E no capítulo 15 acontece algo digno de nota, que é o Concílio de Jerusalém. O que acontece? A igreja se espalhou. Agora Paulo e Barnabé estão levando o evangelho para todo quanto é lugar do mundo. E os gentios estão se convertendo. Então há um concílio para dizer, não, o que pode e o que não pode. Que história é essa que os judeus, que a salvação que era para os judeus é para os gentios também? A salvação é nossa, não é para todo mundo. Há uma conversa, há esse concílio, e o versículo 28
e 29 do capítulo 15 diz o seguinte, né, que é basicamente o resultado dessa conversa amistosa. Pois pareceu-lhe bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer carnes, de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados e praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, se você leu lá Atos capítulo 11, tinha um pouco mais de regras. Aqui no capítulo 15, já diminuiu para apenas 3. Ou seja, não é para comer carne sacrificada aos ídolos, nem animais estrangulados e nem cometer imoralidade sexual, porque daí é óbvio também, né? Mas isso é importante porque os gentios não tinham essa ideia de ética. Então era importante também que eles entendessem que é graça e não desgraça. A graça transforma, modifica nosso jeito de pensar, consequentemente, de agir. E o capítulo 16 volta à cena, Paulo e Barnabé. Por que Paulo e Barnabé? Porque há uma grande discussão, porque Barnabé quer levar João Marcos. Mas Paulo diz, não, ele nos abandonou, ele vai ficar aí. E a Bíblia relata que foi uma briga intensa. E aí eu vi muita gente falando, para mim, bobeira sobre esse texto, porque para mim aquilo que a Bíblia não fala, eu me silencio. Não sou eu que vou dar palavras daquilo que a Bíblia não fala. Mas o que a Bíblia fala é que há uma grande discussão, uma grande desavença entre eles, a ponto que Barnabé fica com João Marcos e Paulo vai fazer a segunda viagem missionária e leva consigo outros tripulantes. Por que era importante? Porque Paulo não quis mais que João Marcos fosse. Porque quando você planeja uma viagem, você tem que pensar quem vai cozinhar, quem vai lavar a roupa, quem vai se preocupar em comprar comida. Então não dá para fazer uma viagem sozinho para levar o evangelho se preocupando com tudo isso. Então os tripulantes ajudavam nessas coisas que a gente nem pensa que existia, mas existe, como hoje. Você vai fazer uma viagem, você precisa de roupa, você precisa de alimento, você precisa de certo dinheiro para se movimentar, para comprar as coisas, enfim. Então, precisava se montar uma certa caravana e Paulo monta uma nova caravana. E agora a cidade é maior, Paulo já da Antioquia, da Síria, ele não desce para Chipre, pelo contrário, ele vai por cima agora, e por cima ele já vai para Derbe, Listra, Icônio. E no capítulo 16, não, aí continua a segunda viagem, aí nós estamos falando do ano 50 a 52 depois de Cristo. E é do capítulo 16 até o capítulo 18. Do capítulo 18, 22, né, que termina 18, 22, a segunda viagem, do 18, 23 a 21, 17, é a terceira viagem missionária. E aí, o imperador já é Nero. Por que isso é importante? Porque Nero é um dos piores imperadores que nós temos. Ou que Roma teve no sentido dos judeus, dos cristãos. Porque Nero pegava os cristãos e queimava em praça pública, jogava piche neles e acendiam. Aliás, Nero incendiou a capital e ainda colocou culpa nos cristãos. E basicamente do capítulo 22 ao capítulo 28, Paulo é preso e ele é levado de um lado para o outro sobre julgamento. E aí nós estamos falando do ano 59 a 62. Há uma possibilidade de Paulo ter feito uma quarta viagem missionária que não está relatada no livro de Atos, mas que fica na suspeita. Muitos dizem que fez, outros dizem que não, e alguns que vão dizer que Paulo então morre aí no ano 64. Tem gente que vai tardar essa morte de Paulo, dizer que foi lá no ano 68, e essa quarta viagem missionária aconteceu, né, para uma morte tão mais tarde, e que ele conseguiu ir para a Espanha, que era o desejo dele, de ir mais longe. Ok? Então é isso. Então na segunda e terceira viagem missionária é onde Paulo passa por Éfeso, vai para Corinto, que está lá longe, né? No capítulo 16
é onde eles têm uma visão de passe à Macedônia, onde eles são impedidos a continuar a viagem só ali no cantinho que eles queriam, então eles vão para Troade. E Paulo termina, então, a terceira viagem missionária e é preso, ok? Quando Paulo volta para Jerusalém. E é isso. Ademais, nós temos aí, no ano 70, pensa que Nero acabou seu império em 58. Agora, de 69 a 70, que é o que nos interessa, quem é o imperador é Vespasiano. E nesse período há uma coisa importantíssima, é a queda de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é destruído nesse ano, no ano 70. É por isso que a partir dessa queda do templo, alguns vão datar livros mais cedo ou mais tarde, pensando no ano 70. Por isso, alguns até vai tentar datar Apocalipse antes do ano 70, dizendo que é algo entre 68, que são poucos adeptos a isso. O que acontece é que possivelmente é no Império de Domiciano, que aí é de 81 a 96, aonde João é preso e exilado para a ilha de Patmos. Isso acontece no ano 90 depois de Cristo, e 95, 96, João escreve o livro de Apocalipse. E quando termina, nós terminamos o nosso período também apostólico. E nós terminamos, de certa forma, a nossa história da fé pela Bíblia. Mas, na semana que vem, nós continuaremos, porque nós vamos para os pais apostólicos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse período histórico, porque nós vamos continuar nos anos até chegar 2021, fazendo um voo só para nós pegarmos os pontos mais importantes, ou que eu julgue necessário ser mais importante para nosso entendimento da história da fé. E eu convido você a ler a Bíblia, para você entender melhor tudo que nós conversamos até aqui, e também pegar um bom livro de história para acompanhar e ter mais detalhes sobre o que nós vamos conversar daqui para frente, ok? Então, para nós acabarmos, 3 perguntas importantíssimas. Primeiro, por que Paulo não quis levar João Marcos na segunda viagem? Segunda pergunta, por que Nero foi tão ruim, ou o que Nero fez de tão ruim para os cristãos? Eu citei uma coisa aqui, se você citar isso já está ótimo para você lembrar que Nero foi terrível. E terceiro e último, que ano o último apóstolo que nós temos, dos 12 apóstolos, viveu? Qual foi o último ano desse período apostólico? Simples, datas, porque precisa ficar gravado, porque daqui a pouco nós vamos entrar. Na verdade, eu acho que quando você assistir esse vídeo, nós vamos já estar falando de Apocalipse. Isso vai ficar mais claro ainda para você sobre os períodos, ok? Então, que Deus te abençoe e boas reflexões.